Bem-vindos a mais um vídeo. Neste vídeo, vou apresentar 22 itens de meus estudos sobre domínio público e bens públicos, alguns conceitos e características. Os bens públicos são todos aqueles que integram o patrimônio da administração pública, direta e indireta. No direito administrativo, os bens públicos são considerados bens alodiais, ou seja, bens com domínio público. A administração patrimonial compreende um conjunto de processos, metodologias e metas para o correto controle do patrimônio. Patrimônio público corresponde ao conjunto de bens, corpóreos ou incorpóreos, imóveis, móveis e semoventes, créditos, direitos e ações, que pertençam a qualquer título às entidades estatais, autárquicas, fundacionais e paraestatais. Integram o patrimônio cultural os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, referentes à identidade, à ação e à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. O domínio público pode ser definido como um conjunto de bens móveis e imóveis, destinados ao uso do poder público ou à utilização direta ou indireta da coletividade, regulamentados pela administração e submetidos a regime de direito público. O conceito de patrimônio público, segundo a lei, abrange não só os bens materiais e imateriais pertencentes às entidades da administração pública, mas também aqueles bens materiais e imateriais que pertencem a todos, de uma maneira geral, como o patrimônio cultural, o patrimônio ambiental e o patrimônio moral. O domínio eminente é o poder geral do Estado quanto a tudo que esteja nas suas linhas territoriais, em virtude da sua soberania, e inclui bens públicos, privados e não sujeitos ao regime normal da propriedade, como o espaço aéreo. Um livro intitulado Bens Públicos insere-se no ramo do direito administrativo. O pedido de permissão para a realização de escavações arqueológicas por particulares deve ser dirigido à Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Os bens públicos de uso comum do povo e os de uso especial são imprescritíveis, impenhoráveis e também inalienáveis, enquanto conservarem a respectiva qualificação. Os bens públicos dominicais, embora também tenham por atributos a impenhorabilidade e a imprescritibilidade, podem ser alienados, desde que observadas as exigências da lei. Conquanto as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se à sua posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes, elas pertencem todas à União Federal, ostentando a natureza de bens de uso especial. Acerca do controle da administração pública e do domínio público, a permissão de uso de bem público para fins particulares, quando qualificada por inserção de termo final, deixa de ser precária e, por isso, necessita de licitação e passa a ser passível de indenização em favor do permissionário. Alguns bens pertencem ao próprio Estado, outros, embora pertencentes a particulares, ficam sujeitos às limitações administrativas impostas pelo Estado. Outros, finalmente, não pertencem a ninguém, por inapropriáveis, mas sua utilização subordina-se às normas estabelecidas pelo Estado. As ilhas fluviais e lacustres, situadas nas zonas limítrofes com outros países, incluem-se entre os bens da União. As demais ilhas fluviais e lacustres pertencem aos Estados. O ajuizamento de ação contra o foreiro, na qual se pretende usucapião do domínio útil do bem, não viola a regra de que os bens públicos não se adquirem por usucapião, prevista no artigo 183, parágrafo 3º da Constituição Federal. Domínio público é um conceito mais extenso que o de propriedade, pois ele inclui bens que não pertencem ao poder público. Relativamente ao tema do domínio público, tem-se que incluem-se entre os bens dos Estados as áreas nas ilhas oceânicas e costeiras que estiverem no seu domínio, excluídas aquelas sob domínio da União, municípios ou terceiros. O Estado, como nação politicamente organizada, exerce poderes de soberania sobre todas as coisas que se encontram em seu território. O domínio público, como expressão de poder de soberania interna, alcança bens particulares de interesse coletivo. São bens da União os recursos minerais, inclusive os do subsolo. O chamado domínio eminente, como expressão da soberania nacional, é o poder político pelo qual o Estado submete à sua vontade todas as coisas de seu território. Por hoje é isso, bons estudos e até o próximo vídeo.